Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os feitiços e os seus efeitos, como atuam, se funcionam mesmo ou não, quais são os poderes reais dos feiticeiros, etc. Muitas pessoas têm curiosidade em relação aos feitiços, aos trabalhos de magia que são direcionados a alguém. E é comum ouvir que alguém foi vítima de um trabalho, de um despacho, de uma obra de feitiçaria, e é muito comum também ouvir relatos sobre os efeitos de tais coisas. Então sempre há alguém aí próximo de nós que conhece um caso qualquer de alguém que foi prejudicado por um feitiço ou coisa parecida. E as igrejas neopentecostais e até alguns grupos dentro das igrejas tradicionais, como a Igreja Católica Romana, acreditam nos efeitos dos feitiços, rezam para os anular, fazem orações de libertação, exorcismos privados, etc. E outros acreditam até que supostas possessões demoníacas estariam ligadas aos feitiços. E é sobre tudo isso que nós vamos falar neste vídeo aqui. Então, se você se interessa pelo tema, fique até o final, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, etc. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro das novidades por aqui. E lembrando também que se você tem interesse nos meus mais recentes livros sobre maçonaria e maçonologia, os links para você adquiri-los lá na página da Hotmart estarão na descrição deste vídeo. Se você quer este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Basta você me mandar um e-mail com o seu CEP, o seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários com o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei com o maior prazer. E não se esqueçam também da nossa página lá no Apoia-se. É muito importante para o nosso canal ter um apoio daquelas pessoas que acreditam no projeto aqui Transcendência. O canal precisa de fôlego financeiro, o canal não vive de brisa. Nós precisamos de equipamento, nós precisamos melhorar as nossas transmissões, Eu preciso também de material de pesquisa. Então, se vocês tiverem a possibilidade, não deixem de nos apoiar lá através do Apoia-se. Também estará aqui na descrição o link para que você possa se tornar um apoiador aqui do canal Transcendência, ok? Então, dito isto, vamos para o nosso tema. Então, desde a mais remota antiguidade, há registro de utilização de certos procedimentos que visam, através das forças sutis, modificar a realidade, influenciar pessoas, manipulá-las de modo que ajam de uma ou de outra maneira, criar situações ou ambientes que sejam propícios a quem realiza tais procedimentos, etc. A palavra feitiço, ela vem de factitious, em latim, ou seja, algo artificial, algo não espontâneo, não natural. A raiz de factícios é a mesma de fictício, ou seja, ilusório, enganoso, aparente, o que está ligado à ficção. E o feitiço, ele usa uma série de elementos simbólicos ou putativamente simbólicos para se executar uma sequência de atos, de palavras, de pensamentos que invoquem, ou seja, que chamem em seu auxílio a presumidos seres imateriais para que executem as ordens do feiticeiro. O feiticeiro ele realiza certas oferendas a esses seres e, em troca, obtém os seus favores. Pelo menos é essa a teoria. E há várias posições em relação aos feitiços, desde os que creem que literalmente tais seres imateriais se prestam a realizar os desejos do feiticeiro em troca de velas, de alimentos, de sacrifícios de animais inocentes, etc., até aqueles que negam absolutamente qualquer realidade aos efeitos dos feitiços. E tendo em vista aí essas duas posições opostas, vamos pontuar o seguinte. Por um lado, nos parece bastante ilógico que seres imateriais poderosos,
com capacidade de fornecer riquezas, saúde e doença, alegria e tristeza, harmonia e desarmonia, amor e desamor, tenham qualquer necessidade de que um reles ser humano que não tem esses poderes todos e que justamente por isso precisa recorrer a eles, os presenteie com velas baratas, com comida vulgar, com cigarros, com bebidas alcoólicas e outras ninharias. Então me parece bastante sem sentido essa ideia. E outras pessoas falam, mas existe também a pessoa que promete a sua alma, entre aspas, né? Então, da mesma maneira, né, se o que o diabo deseja seria levar a alma para o inferno, ele não precisa de um pacto em que tenha que dar algo ou prestar serviços ou favores por isso. Então basta deixar que a própria pessoa viva submersa no seu próprio materialismo, no seu egoísmo, na sua arrogância e na sua busca por deleites, que a presa do diabo está garantida, sem que ele tenha que fazer nenhum favor e sem nem correr o risco de que a pessoa se arrependa no final e ele, o diabo, tenha se esforçado à toa. Ou seja, me parece bastante ilógico, bem pouco razoável essa relação de troca, né? Por outro lado, há relatos fidedignos, inclusive em estudos antropológicos sérios, dos efeitos destruidores dos feitiços sobre pessoas e sobre comunidades. Em certas tribos da África e entre os ameríndios, os feitiços eles têm se provado eficazes, inclusive conduzindo à morte e à destruição de grande número de pessoas. Ou seja, não me parece uma postura verdadeiramente racional negar fatos que são repetidamente relatados e que comprovadamente dizimaram grupos numericamente significativos. Sendo assim, deve haver uma explicação razoável entre essas duas posições extremas, ou seja, entre a fé cega nos feitiços e a negação absoluta, né? Ou seja, que não existe feitiço e que o feitiço não tem efeito nenhum. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. Então se põe aí algumas questões, né? Os feitiços funcionam? Se funcionam, por que funcionam? Como funcionam? E para responder a essas perguntas, o primeiro ponto que deve ficar esclarecido é que o poder do feitiço depende do enfeitiçado e não do feiticeiro. De fato, a mente humana ela tem um poder verdadeiramente despótico sobre o corpo. As repetidas experiências sobre o efeito placebo, sobre doenças psicossomáticas que são curadas por processos psicológicos de catarse, ou seja, através de descargas emocionais, estados de exaltação ou de relaxamento profundo, são mais que suficientes para demonstrar tal poder da mente. É de conhecimento comum e algo experimentado até por todos nós, né, no dia a dia, que o estresse, a depressão, os estados emocionais alterados, eles produzem sintomas físicos reais, né? Então nós sentimos um aumento da acidez estomacal, que produz gastrites e úlceras, nós sentimos mais cansaço, nós sentimos alterações intestinais, nós sentimos crises de pânico e de ansiedade, né, que aumentam o nosso batimento cardíaco, que nos fazem suar, né, que a pessoa fala, estou suando frio, né, então nos dão ali uma série de sintomas ali sensoriais, né, e causam, por exemplo, aumento de pressão, como eu falei, né, crise de pânico, aumento de pressão arterial, e até podem conduzir de fato a problemas muito mais sérios, que podem inclusive levar à morte, né, de maneira muito rápida, como no caso dos infartos agudos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais causados por estresse. Então, também se sabe, né, que se alguém está convicto de que tem uma determinada doença, que em pouco tempo essa pessoa começará a manifestar sintomas reais daquela doença. Vejam, sintomas reais de uma doença que só existe em sua imaginação. E se esse mesmo doente, entre aspas, ele receber um comprimido de farinha
onde acredita que há ali um poderoso e infalível remédio, os sintomas desaparecerão. E é justamente esse o procedimento do chamado efeito placebo, né? Agora, temos aí outros exemplos, né, mais simples até, dos efeitos da mente sobre o corpo. Então, se você pensar, por exemplo, agora em uma porção generosa do seu prato favorito, é possível que você comece a salivar, o que aumente a quantidade de saliva na sua boca, porque as suas glândulas salivares vão produzir mais saliva. Se você pensar em alguém, por exemplo, passando a unha numa lousa, imagina aquela lousa antiga, cheia de pó de giz em cima, a pessoa passa uma unha bem comprida ali, então você normalmente sentirá arrepio, né? Ou seja, um simples pensamento ele é capaz de produzir um efeito físico imediato na maioria das pessoas. E da mesma forma, um feitiço tem efeitos psicológicos tanto no feiticeiro quanto no supostamente enfeitiçado. Se o feiticeiro ele realiza um feitiço para trazer mais harmonia para a sua família, de maneira subconsciente ele modificará uma série de comportamentos que poderão, de fato, melhorar o seu convívio familiar. E neste caso, o efeito ele é muito parecido com o de alguém que sente que sua vida melhorou muito depois que ele passou, por exemplo, a frequentar uma determinada igreja. Então o indivíduo para de beber, ele deixa as más companhias, ele para de trair a sua esposa, para de torrar dinheiro no jogo, ele chega sóbrio em casa e não espanca ninguém. Então ele diz, minha vida melhorou, né? Deus, Jesus melhorou minha vida, mudou, Deus abençoou a minha vida. Na verdade a sua vida melhorou porque a sua atitude mudou, né? Sua atitude mudou porque ele reconfigurou a sua programação mental, né? Muito bem, então isso me parece bem óbvio até, né? Mas e no caso de alguém que sofre os efeitos de um feitiço que ele nem sabe que foi feito, né? Então nesses casos nós temos que considerar várias possibilidades, né? Então a primeira e a mais comum é que o indivíduo simplesmente acredite que foi vítima de um feitiço sem que haja qualquer evidência disso. Ou seja, ele sofre os efeitos, né, de um feitiço imaginado. Então uma fofoca, um boato, alguém que sabe que o indivíduo teme esse tipo de coisa, então vai lá e diz que ficou sabendo que fizeram um feitiço para ele. E aí isso é o suficiente para que, sentindo os efeitos do que imagina que lhe fizeram, ele corra ali a um outro feiticeiro de sua confiança, que por sua vez, e obviamente para benefício do seu próprio bolso, confirma tudo e lhe recomenda uma longa lista de contrafeitiços. E pode acontecer também o contrário, né? O sujeito crédulo ele vai a uma consulta com o feiticeiro sem acreditar estar enfeitiçado. E aí chegando lá, o feiticeiro lhe diz que ele está carregado e que fizeram um trabalho pesado contra ele. E isso é o suficiente para que a sua imaginação associe, né, cada pequeno infortúnio comum do seu dia a dia aos efeitos do feitiço. Da mesma forma, isso acontece bastante, né, especialmente nos dias de hoje, o sujeito pode procurar uma igreja qualquer e lá chegando, o pastor recebe uma revelação, entre aspas, né, de que o recém-chegado ali é vítima, ou foi vítima de uma bruxaria. E aí o mecanismo é o mesmo. E o sujeito começa a associar cada problema da sua vida com o suposto feitiço e busca pelos poderes do pastor, né, como representante divino, para se livrar desses efeitos aí do feitiço. Os casos mais raros, né, são aqueles onde um feitiço é de fato realizado e o enfeitiçado não sabe conscientemente que foi vítima dele, mas mesmo assim sofre os seus efeitos. Então como que nós podemos explicar isso? Notem que eu falei que ele não sabe conscientemente, né? E isso implica que de alguma forma subconsciente ele tenha captado as intenções do feiticeiro
e de seus mandantes. A nossa mente tem capacidades que estão muito além do campo dos sentidos diretos. A nossa memória absorve muito mais do que nós conseguimos nos lembrar, e os nossos sentidos eles captam muito mais do que nós processamos no campo da consciência. Muitas vezes, por exemplo, nós sentimos, né, que o ambiente é desagradável, mesmo que não haja nada objetivamente que justifique aquela sensação. E aí alguns dizem que sentiram que o ambiente está pesado, que o ambiente está carregado. Eu não gostei daquele ambiente porque é um ambiente carregado, é um ambiente pesado. E aí, pouco tempo depois, algo realmente desagradável ou perigoso acontece ali. Né? Ou seja, conscientemente nós não conseguimos localizar a causa da nossa sensação, mas aquela sensação se provou verdadeira. Né? E da mesma maneira, algumas pessoas, por exemplo, antipatizam com outras, né? Sem terem nenhum motivo objetivo para tal. E com o tempo, aquela antipatia inicial ela revela os seus motivos e ela se prova verdadeira. Né? E muitos exemplos nós podemos citar aí. Né? Muitas vezes, por exemplo, nós sentimos que alguém está triste sem que a pessoa nos diga nada e sem que ela nos dê qualquer indício objetivo da sua tristeza, mas nós simplesmente temos aquela sensação. E depois de algum tempo a pessoa revela que está de fato triste. Né? Ou seja, nós temos essa capacidade de captar certas coisas que não são objetivamente, que não estão objetivamente no campo da nossa consciência. E pessoas com certos distúrbios parapsicológicos, elas conseguem captar descontroladamente, obviamente, porque nenhum desses fenômenos parapsicológicos ele é controlável, eles são controláveis, né? Então a pessoa às vezes tem um certo distúrbio parapsicológico e ela consegue captar descontroladamente imagens e pensamentos que estejam no campo consciente de outras pessoas, né, num raio aí de até 50 metros. E isso explica certas adivinhações, entre aspas, ou revelações, entre aspas, que impressionam tanto aí aos leigos crédulos em médiums e em feiticeiros. Né? Então, em outras palavras, dada aí essa quantidade de exemplos, né? Em outras palavras, o enfeitiçado ele pode ter captado as intenções do feiticeiro e a realização do feitiço. Né? Agora, a concretização de tais intenções ela dependerá da crença do supostamente enfeitiçado nos poderes do feiticeiro. O grande poder do feiticeiro, poder esse que resulta de um treinamento intenso e extenso na arte tradicional da magia, ele se resume, na verdade, a direcionar intenções em acordo com os desejos de seus contratantes, né, ou em acordo com os seus próprios desejos. Então todo o aparato mágico, os símbolos, os elementos empregados nos rituais, como os ossos, os pregos, a proximidade com os resíduos psicofísicos em cemitérios, etc., eles são tão somente suportes e potencializadores dessas intenções. Né? Eles criam um estado mental propício, né, a impureza espiritual e a concentração necessária para o lançamento de tais intenções, mas eles não são indispensáveis. Né? E os resultados obtidos por tanta dedicação do feiticeiro, de fato são resultados pífios, né? Uma vez que eles dependem inteiramente da crença da suposta vítima e dependem que a vítima capte tais intenções. Então, se o enfeitiçado, por exemplo, ele capta a intenção do feitiço, mas conhece o mecanismo e não acredita, foi por água abaixo toda a intenção do feiticeiro. E se ele não capta, igualmente foi por água abaixo o esforço. Né? Então, é bom deixar bem claro, né, que esse último caso que eu falei, né, do caso dos feiticeiros reais, é raríssimo no mundo de hoje. Né? E veja, se o caso dos feiticeiros reais é raríssimo e é pífio, imagina os demais casos. Né? O estudo da feitiçaria ele é, acima de tudo, uma grande perda de tempo. As pessoas que se dizem vítimas de feitiços são, na verdade, vítimas da sua própria credulidade, vítimas de superstições
que lhes foram inculcadas em família, através de filmes fantasiosos, de histórias falsas e até mesmo de religiosos ignorantes, inescrupulosos e manipuladores, né? Feitiçaria não tem nenhuma relação com espiritualidade real, não controla seres imateriais, não controla os mortos, os demônios, entidades ou algo do tipo. A feitiçaria ela lida com questões bem humanas, ligadas a pessoas vivas, aos seus medos e às capacidades latentes da própria mente humana. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, obrigado pela atenção, tchau!